gastou um cartucho para conseguir aprovar a urgência do projeto das fake news ou da censura ou do cala-boca, que nasceu lá com PL 2630 em 2020, não vingou, depois recebeu 37 emendas, quase todas de última hora, virou o texto final apresentado na semana passada, no dia 27, relatoriado e já votado pelo deputado Orlando Silva, que infelizmente não é o cantor. Nós temos que, depois de tudo isso, desta pressa danada, o projeto de lei das fake news ou da censura pode não ser mais votado hoje conforme a previsão inicial. E onde é que vai ficar a urgência, hein? Onde é que vai ficar a urgência? Os deputados da oposição, né, que são as bancadas conservadoras e de empresas de tecnologia como o Google, o Grupo Meta, dono do Facebook, Instagram e o TikTok, aumentaram a mobilização para barrar o andamento do projeto, levando mais deputados a se posicionarem contra a mudança da lei. O texto tem apoio maciço do governo, mas o Palácio do Planalto admite dificuldades para a votação. O relator do projeto, Orlando Silva, como eu já disse, admitiu que existe uma ameaça, né? A ameaça da votação não acontecer hoje porque, vou abrir aspas, a base do governo que poderia apoiar essa medida ainda está em formação. E eu não tenho convicção de que essa base tem solidez para ter o papel que deveria ter num debate como esse. Fecho aspas. Bom, eu vou pedir aqui aos senhores, nós não vamos entrar nas polêmicas das Big Techs ainda. Ok. Vamos ficar, nesse momento, adstritos ao tema da urgência. Era urgente e agora não é mais urgente, Ricardo Roth? Porque, para mim, quando eu tenho dor de barriga, quando o motor do Chevetão 86 faz... Ou você corre para a privada, meu filho... Ou não tem jeito. Exatamente. A urgência, ela é urgente. Não tem como a urgência deixar de ser urgente, a não ser por passe de mágica. Que mágica é essa, Ricardo? Boa tarde, meu amigo Pavinato, boa tarde aos colegas aqui da bancada, boa tarde você que nos acompanha no Brasil e no mundo. Não havia urgência, Pavinato, havia urgência na cabeça do presidente Lira e num grupo do governo. Como você mesmo disse, esse projeto é de 2020, esse projeto já está há um tempo, ele não vingou, como a gente usa no jargão político, lá em Brasília, ficou se arrastando, recebeu um universo de emendas de última hora, ali num combinado entre eles, na minha opinião, o presidente Lira votou a urgência, queimou um cartucho importante política para votar aquela urgência, achando que a boiada passaria toda rapidamente. Isso não aconteceu. Óbvio, um projeto dessa envergadura, um projeto de censura, um projeto, enfim, complicadíssimo, não passou como eles achavam que ia passar. E aí agora o presidente da casa não tem tanta certeza e muitos membros do governo de que esse projeto seria aprovado caso fosse colocado para votação hoje, Pavinato. Então não tinha nenhuma urgência nesse projeto, a urgência era deles, não era do Brasil. Assim, se tivesse urgência, lá em 2020 tinham colocado na urgência, assim que o projeto tivesse sido colocado em pauta, não é verdade? Colocou em 2020, a urgência apareceu agora. Vale lembrar que a relatoria desse projeto, que também foi feita a toque de caixa, é do comunista Orlando Silva. Eu estava comentando ontem por WhatsApp com o meu querido amigo PP, que voltou de Harvard. Como é que estava Harvard, PP? Bom demais, né? Bom demais. Eu imagino, né? Melhor que aqui. Melhor que aqui. E ele levantou um ponto interessante, né? Primeiro, só explicando a questão do cartucho. A urgência, ela não pode ser votada com maioria simples. Mas o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele fala que o presidente da casa, ele tem 4 projetos que ele pode escolher para serem urgentes com a maioria simples. Então, ele gastou um, tá? Ele não deve estar feliz com isso, não. Você gastar um cartucho desse, Felipão. Mas não é isso. Ontem eu falava com o Felipe o seguinte, este projeto nasceu em 2020, né? Ele levantou esta questão quando a gente conversava sobre isso ontem.
2020 era o governo de Jair Bolsonaro. E, segundo meu amigo Felipe Monteiro, a nossa discussão era, eu disse ontem, esta proposta de lei do governo federal. Aí ele fala, peraí, isso aí nasceu no governo Bolsonaro. E aí, o que você tem a nos dizer disso? Não, o primeiro ponto é que o projeto nasceu no Senado Federal com o Alessandro Vieira, que na época apoiava o Bolsonaro. Alessandro Vieira de qual partido? Na época era do PSDB, agora está no Cidadania, mas em 2020 ele era base de apoio do governo Bolsonaro. É? Era. Apesar do PSDB? Certeza absoluta. Na época de 2020, ele era uma pessoa de embate do Bolsonaro dentro do Senado Federal, não é? Então, assim, quando o pessoal fala que esse projeto de lei é um projeto do governo, tudo bem. Realmente houve um acordo do Lira com o governo federal para incluir as sugestões do governo federal dentro do projeto Orlando Silva, tá? Então, realmente, o projeto que o Orlando Silva está defendendo aqui agora é um projeto de lei do governo federal. Mas é importante destacar que o projeto nasce dentro de um aliado do Bolsonaro no Poder Legislativo. Mas vamos deixar claro, ninguém levou adiante lá em 2020. Mas foi aprovado lá. Foi aprovado em 2020, foi para a Câmara dos Deputados, passou por 2 legislaturas, é importante deixar isso claro, né? E foi para a Câmara dos Deputados, junto com aquela confusão toda que teve, que a gente percebeu das fake news durante as eleições, e virou um projeto prioritário do governo. Mas o governo Bolsonaro, ele adotou isso? Ele era contra isso? Não, mas na época existia. Engraçado o seguinte, Qual Pavinato, era o objeto? Isso? O que eu acho importante destacar, por favor, entendeu, é que a gente esquece de discutir essência, esquece o poder de discutir projeto para o Brasil em geral, né? A gente vive uma histeria coletiva, que é impressionante. A gente não consegue... Todo mundo que é contra o PL não fala por que é contra o PL e não dá propostas para melhorar o PL, por exemplo. Eu falo. O PL... A proposta para melhorar é jogar no lixo. Não, mas a gente viu... É Sandra de Sá, proposta Sandra de Sá, lembra? Lembra da Sandra de Sá? Joga fora no lixo. Mas a gente viu, durante o período eleitoral, várias pessoas da direita terem a sua conta cancelada e suspensa pelo Facebook e pelo Instagram. Sim. Ou seja, um ente privado decide quem vai ficar no ar e quem não vai ficar no ar. É importante discutir isso de forma séria. É verdade. Né? Várias pessoas, do jeito que está, as entidades privadas, elas conseguem calar a voz das pessoas e superativizar determinada voz que eles queiram. Também é errado da forma que está. Sem regra, também é errado. E essa é uma discussão que está sendo realizada no mundo todo. Então, a gente tem que realizar, por exemplo, discussão séria. Esse PL, por exemplo, tem pontos ruins, tem pontos horríveis e tem pontos bons também. Quais são os bons dele? Tem vários... A saber, por exemplo, a transparência do algoritmo é algo bom. Mas isso a LGPD já não determina? Eu posso saber. Eu, por exemplo... A LGPD já não dá... A LGPD não, da forma que está, não. A forma que está, não. A LGPD não dá nenhuma responsabilidade, por exemplo, para as entidades das Big Techs, né, relacionada ao conteúdo impulsionado. Né? Isso ninguém fala. Né? Se eu, por exemplo, tenho um bônus de receber dinheiro para impulsionamento de conteúdo ilegal e verídico, desarrazoado, eu tenho que ter um ônus também com esses conteúdos. Né? Eu acho interessante também, por exemplo, no PL, você remunerar o conteúdo de quem produz algo de qualidade. Tudo bem que eu sou contra, por outro lado também, Pavinato, deixar a forma de remuneração por meio de decreto do Poder Executivo. Né? Ninguém sabe como é que vai ser, como é que está no projeto de lei, por exemplo, da fake news, né, que é um nome muito ruim. Né? Quando você lê, por exemplo, o PL... Da Liberdade, tem um nome. Mas quando você lê o PL de ponta a ponta, não tem nada dizendo que vai limitar e vai censurar ninguém naquele PL. Mas a sacanagem é o artigo 51. Mas o que o artigo 51 fala? O artigo 51, ele fala o seguinte, ele é o artigo da malandragem, meu filho. O texto final, Rodolfo, tem 110 páginas. Das 110, 70 é de justificativa do Orlando Silva. Dessas 70 páginas de justificativa, ele usa meia página para falar do enquadramento constitucional, né? Aquele abado mestre, o somebody love. Assim, por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? Comprei, e acaba a justificativa constitucional. Aí nós temos 60 páginas com 60 artigos. E no artigo 51 é que vem o pulo do gato. Vamos lá, me ensina. Ele faz assim, no artigo 51.
No artigo 51, porque assim, ele tirou, né, aquela comissão da transparência, tá todo mundo caindo de pau, tirou aquele artigo 24, que era terrível, era o artigo da ditadura, né, você não poder criticar e ficar criticando postagens de autoridades e servidores federais que eles fazem nas suas contas de rede social, isso tiraram. Mas aí, muito malandramente, na maciota, o artigo 51 ele fala, o Comitê Gestor da Internet, que já existe desde o Marco Civil da Internet, ele passa a ter novas atribuições. Dentre elas, elaborar o Código de Conduta na Internet. Propor. Elaborar, propor. Ele propõe, mas não precisa passar de votação. Ele fala propor, mas não precisa passar por votação do Senado. Então é que assim, propõe e você tem que aceitar. Sabe a oferta irrecusável do Don Corleone em O Poderoso Chefão? Sim. É isso aí, ele propõe uma coisa que você vai ser obrigado a aceitar. Não, mas peraí, Pavinato, tem uma questão importante, desculpa o Imagina. Não, fica à vontade. Mas só tem uma coisa importante também, que o regulamento que a CCI irá fazer não pode mudar a lei. Então, tudo que a legislação... Aí é um negócio... Tudo que a legislação colocar como direitos e obrigações tem que ser respeitado. Não há nada nessa legislação que fale em censura prévia, que fale em censura. Mas não vai falar. Então não pode entrar em conteúdo. Óbvio que não vai falar. Vai falar em censura? Mas não pode entrar em conteúdo nesse caso. Como não? A proposição da comissão relacionada às normas de conduta na internet não pode criar obrigações. Você confia? Confio. É ilegal e constitucional, Pavinato. Isso nós sabemos. Isso aí é. Nós sabemos que é ilegal e constitucional. A falta de audiência de custódia para você prender também. E não há nenhum regramento. Continuar o flagrante também constitucional. E não há nenhum regramento que dá margem à comissão criar obrigação que visa cercear direito na internet. Você me desculpe, mas eu não confio. Está escrito na lei. Eu não confio. Não está escrito, exatamente. Então não pode inovar. Você acredita nisso, Rodolfo? Eu acredito, Pavinato. Antes de começar a fazer meus comentários, eu sei que não é o programa da Xuxa aqui, mas Fernando Sardinha, um beijo pra você e toda a galera de Ribeirão Preto. Tá passando uma barra aí, né, meu irmão? Mas, te amo, tá? Obrigado, Pavinato. Imagina, de nada. A gente tá num momento que tantas coisas acontecem no Brasil e a gente tá discutindo a PL da censura aqui, porque esse é o verdadeiro nome desse projeto de lei, da censura. Tanta coisa acontecendo e você em casa sabe o que eu vou falar, né? Eles querem desviar o nosso foco da CPMI do 8 de janeiro. Tudo ganha força para tirar o nosso foco do que de real acontece no país, cara. Ao longo desse programa aqui, nós vamos discorrer aqui sobre esse assunto que, para mim, Pavinato, já deu o que tinha que dar. Olha o que o Ricardo Rosso falou, que a gente estava conversando em off, que se fosse votada hoje isso, não seria colocada de fato em questão no Brasil, porque a maioria já se posicionou contra. Você não quer falar das big pictures agora, né? Vamos falar mas também já se posicionaram contra já essa campanha, essa PL, que para mim é absurda. Acho que tem que ter um planejamento político com intenção de punir as pessoas que disseminam o ódio, mas existem grandes outros problemas no país que deveriam ser discutidos nesse momento. E aí, Dani? Porque, na verdade, já existem leis. Você vê, o Telegram foi suspenso por não colaborar com a justiça. Obviamente, depois você explica para mim o que é esse artigo 51, que eu fiquei meio perdido nele. Eu gostaria de saber, de fato, o que é o artigo 51 que você colocou. Ele coloca novas atribuições ao Comitê Gestor da Internet, dentre eles elaborar o Código de Conduta. São vários. É um artigo um pouquinho longo, mas na sequência eu posso voltar a ele sem problema. Obrigado. Dani, a gente tem aí lei, né? Basta a vontade de aplicar a lei. Porque a gente não tem vontade, porque quando o Poder Judiciário quer suspender a conta de alguém, ele suspende. Quando ele quer tirar uma plataforma do ar, ele tira. Quando a plataforma não colabora com o devido processo legal, numa investigação criminal, a LGPD ela diz que a empresa ela pode desanonimizar dados e ela pode revelar dados pessoais ao poder público para investigar os crimes dependendo da ordem judicial. No mais, a nossa Constituição ela garante a inviolabilidade
do sigilo de correspondência. E aqui a gente vai ter que ver as plataformas de conversa armazenando por determinado tempo todas as conversas, além das conversas em grupo. Imagina que a gente tiver só o correio. O correio tem que abrir cartinha por cartinha, fazer um xerox e guardar num galpão, garantir que ninguém vai ler, para que, se for preciso, durante esse determinado tempo, ela vá lá e acesse. Né? É uma coisa é impensável, não cabe dentro da Constituição. E é claro, como é que você vai falar no projeto em censura, se é censura incondicional, em falta de liberdade, se ela é incondicional? Não pode falar. Então você tem que sambarilovar e trabalhar naquilo que Wittgenstein, os maiores filósofos da modernidade, alemão, chamava de jogo de linguagem. Então esse projeto é um grande jogo de linguagem e quem vai sentir a linguada vai ser o povo. Sem dúvida, Pavinato. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde para todos aqui da bancada, uma boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Pavinato, eu concordo com o teu ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Você traz aqui essa questão do armazenamento de dados. Aí a gente pode trazer também os metadados. Essa é uma questão que é muito séria. Afinal, o que vão fazer com estes dados? Eles não sabem o que fazer com os metadados, já estão pensando no metadedo. Pois é, Pavinato. Bom, essas são questões muito sérias. Que, bom, vão querer votar a toque de caixa? Não, isso aqui não pode ser tratado assim, porque são os nossos dados. Onde vão parar os nossos dados? E dependendo de como isso é utilizado, isso é obviamente que está afrontando os nossos direitos, não é, individuais. Isso é algo extremamente perigoso que eu vejo. Aliás, eu também concordo que a gente tem aí um jogo de linguagem, de palavras dentro desse PL, não é? Que é claro, nenhum projeto de lei que vão, ao menos neste momento ainda, não vou colocar que estamos defendendo a censura a partir de hoje. A censura vai ser colocada ali pelo governo, você quer queira ou não. Não vão colocar dessa forma. Mas a forma como está hoje o PL, daquilo que a gente conseguiu ter acesso até agora, não é? Porque me parece que ocorreram modificações que nem deputados conseguiram acessar ainda. Este é um outro grande problema que precisa ser tratado, né? Agora, voltando. Quem, afinal, vai definir o que é verdade e o que é mentira? Não é? Quando a gente vai analisar todo esse PL, apesar de terem retirado, né, algumas questões cosméticas ali desse PL, eu ainda vejo como um grande perigo, sim, não só para as nossas liberdades individuais, né, e até mesmo para o futuro do nosso país. Como é que, né, de forma arbitrária, vão passar um PL sem a devida discussão, sem a devida transparência, que essa é a grande questão que a gente precisa ficar de olho também. Não dá, eu até posso, colocar aqui, Felipe, você que colocou algumas questões a favor deste PL, ok, mas a gente não pode negar que não está tendo uma transparência completa com relação a este projeto de lei. Portanto, como é que a gente vai minimamente conseguir fazer um debate honesto e livre com relação ao que está acontecendo? E a gente não tem essa oportunidade ainda. E eu acho, sim, se nós precisamos fazer uma discussão com relação ao que ocorre hoje com as Big Techs, ok, mas da forma como está, eu não creio que vai ser benéfico para a população do nosso país. Da forma como está, ele apresentou mais ou menos um projeto assim. Esse problema que o Felipe apontou, ele realmente é sério. Certo. E fala, como é que você responsabiliza? Para mim é muito claro, porque eu tenho uma forma de pensar, eu sou, na linguagem jurídica, você vai entender, Pepe, eu sou da turma do Dworkin. Né? A turma do Dworkin é assim, o direito é um sistema. Você tem a Constituição, você tem as leis que dizem o que é crime e o que não é. Você tem um Código de Processo Penal. Você não precisa criar lei para cada coisa. O direito ele tem que funcionar como um sistema. E esta é a beleza do direito para mim. Agora, esse pensamento positivista, ou seja, a lei tem que regular cada aspecto da coisa, eu tenho um pouco de medo. Veja, a plataforma, vamos falar aí daquela indiana, ela impulsiona a KO? Sim.
Então vamos falar da CU. Você impulsiona alguma coisa na CU, que é a concorrente do Twitter, indiano que funciona aqui no Brasil. Aí você vai lá, põe uma notícia que causa prejuízo para alguém, né? Você coloca aquilo na CU. Aí você paga e CU sai distribuindo para geral aquela informação. Este é um problema sério. Por quê? Não é obrigação, não é? Da CU saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Agora, por outro lado, tem coisas que são evidentemente criminosas. Por exemplo, a incitação ao crime. O Stedley, né? Ótimo, o Stedley entra na CU. Aí ele põe, vamos invadir sua terra, por exemplo. Né? Aí ele põe um dinheiro na CU e a CU espalha essa mensagem do Stedley. Se a gente tem dificuldade no Brasil hoje de reconhecer uma coisa clara como crime de invasão, invasão é esbulho possessório. A gente discute, precisa de uma CPMI para discutir se uma lei que vale no Brasil, que é o espulho possessório, vale ou não vale. E o que a gente vai fazer então com uma informação de um dado da vida em que ainda paira a dúvida? Pavinato, se fosse, vamos pegar a tua hipótese aí dessa rede, só para a gente trabalhar. Antes disso, eu concordo com parte que o Felipe, acho que ele trouxe um ponto muito importante aqui, é que realmente na eleição tiveram muitas contas de gente de direita e alguns outros casos também que caíram ao bel prazer das plataformas. Isso é um ponto importante que deve ser analisado isso aí com calma. O que me preocupa em especial é a urgência. Por que um projeto de 2020, da noite para o dia, virou governo, houve alguns acordos, houve algumas emendas, vamos votar com urgência? É isso que me preocupa. E a urgência sumiu. Não, desapareceu. Então vamos lá, tem pontos importantes num projeto e acho que muita gente concorda. Seria a Conceição de Calbi Peixoto? Se subiu, ninguém sabe, ninguém... Mas olha só, Pavinato, só para voltar no teu exemplo, se fosse num jornal impresso, a mídia fosse um jornal impresso, certo, e então o Stedley quisesse fazer um anúncio, que é exatamente igual na mídia digital, pagar para atingir uma quantidade de pessoas. Ok, atingiria um número menor de pessoas, mas o mecanismo é o mesmo, é uma mídia. Uma mídia impressa ou uma mídia digital. Correto? Quem seria responsabilizado? Você tem um órgão regulatório disso. Mas daí você vai estar culpabilizando então a eficiência do meio? Na televisão também, você tem um órgão responsável sobre isso. Eu queria esclarecer. Vamos parar com os carros, porque os cavalos já nos levam. Distâncias que nós podemos... Além disso, é bobagem. Ô, Pavinato, antes de falar minha posição em relação a esse ponto, queria deixar claro o seguinte: declarar e votar urgência não significa votar na semana seguinte. É normal projetos de lei no Congresso Nacional ser declarada urgência e demorarem 2, 3 anos para serem votados. Então, para que declara um exemplo? Para que serve, então? Não, tem um motivo. Um exemplo disso, por exemplo, é a lei que modificou o Estatuto da Advocacia. Foi declarada a urgência em 2020 e foi votado somente em 2022 o projeto de lei. Agora, é normal. É normal. Casa, por que se declara há um trâmite diferenciado. Todo projeto de lei, quando passa no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, é obrigado a passar por, no mínimo, 3 comissões temáticas, tá? Que tem relação com o tema. Quando você declara urgência, não precisa mais passar pelas 3 comissões temáticas. Passa somente pelo plenário, que é o órgão máximo da Câmara dos Deputados e o órgão máximo do Senado Federal. Agora, a questão que eu coloco aqui, concordando que foi abordado pela Dani, por vocês aqui, é o seguinte: realmente, um projeto desse precisa ter discussão. Precisa chamar especialista para a mesa para discutir o projeto, precisa chamar a população para discutir, mitigar o projeto. Então não cabe acelerar dessa forma que quer acelerar. Declarar urgência semana passada e volta semana. Não entendeu o seguinte: para que serve então colocar urgência no projeto? Para tirar o foco de outras coisas. Não, Pavinato, eu também não entendi. O tempo médio de uma tramitação, né, para um PL, ele ser aprovado lá no Congresso, demora mais ou menos 15 anos. Mas isso aí... isso aí não é... Mas, posso trazer um ponto de vista aqui, por exemplo, na publicidade, você tem o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade. Você não pode fazer propaganda na televisão, por exemplo, de cigarro, de outras coisas assim que implicam qualquer outro crime ou qualquer outro tipo de vício nessas coisas. Deu para entender, né?
Eles querem trazer como se fosse um CONAR para a internet. Como que eles vão filtrar? Quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por saber o que é fake news e o que não é fake news? Porque nós sabemos, por exemplo, que você não pode fazer uma campanha de cigarro, porque o cigarro leva ao vício, leva ao tabagismo, pessoas morrem de infarto, eles conseguem colocar isso como saúde. Mas e na internet? É proibido, claro, ponto, ó, proibido. Você entendeu? O CONAR regula isso. E na internet? Quem vai ser o órgão que vai ficar responsável por isso?